Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. O clima seco e as queimadas que atingem a parte central do país estão causando um atraso considerável no plantio da primeira safra de feijão para 2024-25. Caso se consolide, o plantio fora de época pode afetar negativamente tanto a produção quanto os preços futuros do grão. Algumas áreas começaram a ser plantadas no final de agosto, mas muitos produtores tiveram que adiar o início dos trabalhos devido às condições climáticas adversas. A expectativa é que setembro continue com clima seco, o que pode resultar em mais adiamentos no plantio e, consequentemente, na colheita. O Senar RS, através do programa Superação Agro RS, instituído após o início das cheias de maio, já aportou mais de 100 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Foram ajudas em diferentes frentes e o trabalho ainda não acabou. Conosco aqui no programa Granja na TV, o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli. Bem-vindo, Condorelli. Essa ação aqui no estado teve a mesma estratégia já utilizada em outros desastres? Nós tivemos o lamentável aprendizado, no caso da nossa administração regional aqui do Rio Grande do Sul, em setembro do ano passado, no Vale do Taquari, e obviamente que a nossa ação concatenada e obviamente apoiada robustamente pela administração central, que também teve o lamentável aprendizado de Brumadinho, fez com que nós tivéssemos a capacidade de, usando essas nossas experiências, termos uma organização que viesse a trazer o apoio que identificamos seja o mais urgente ao produtor rural gaúcho. Eu estava acompanhando os números das realizações do Senar e gostaria que você falasse um pouco sobre o que vem sendo feito desde junho já, né? Uma vez que nós conseguimos resolver, ainda nos primeiros dias de maio, as questões da própria nossa sede, que ficou sem energia elétrica, nós não chegamos a ser atingidos pela água, ela chegou próximo, mas não chegou a chegar até a sede, mas nós perdemos todos os nossos sistemas, toda a parte de computação desligada, nós conseguimos restabelecer, porque nos preocupava que precisávamos era rapidamente ajudar as pessoas, Então, logo feito isso, iniciamos um processo de ajuda humanitária no retorno das pessoas às suas residências, A gente identificava que nesse tipo de situação, como a vivida em no Vale do Taquari no ano passado, existem 3 etapas muito claras do processo como um todo. A primeira, que é o do resgate à vida, segurança, a vida humana e animal, ou seja, no primeiro momento garantir que as pessoas e os animais estivessem em condições seguras, obviamente, no seu resgate, então, e a sua manutenção. Depois, um segundo momento, que é sempre muito impactante, que é o retorno às suas residências, às suas estruturas, à sua base. As pessoas sempre têm um momento de um choque muito grande, na maioria dos casos mais graves. E depois nós temos uma terceira fase, que é a de reconstrução. A vida precisa voltar a ser o que era, se possível ainda melhor do que era antes da calamidade. Nós, por óbvio, nos organizamos muito para esse momento de retorno. Logo de cara, ainda nos primeiros dias de junho, adquirimos itens de primeira necessidade, como colchões, travesseiros, geladeiras, fogões, roupa de cama, toalha, de banho, caixa d'água, ou seja, uma série de itens que serviam para que as pessoas pudessem retornar minimamente para suas casas, e em contrapartida, e juntamente com isso, concomitantemente a isso, recebemos o apoio expressivo da nossa administração central de Brasília para a ajuda no sentido da reconstrução dos negócios a partir da manutenção da condição mínima de produção. E essa ajuda continua chegando, Condorelli? Sim, com certeza. Nós continuamos, o nosso presidente João Martins, o nosso diretor-geral Daniel Carrara, juntamente com o nosso presidente aqui do Estado, do Conselho, o Dr. Gedeão Pereira, disponibilizaram praticamente 100 milhões de reais para que a gente pudesse fazer a aquisição de tudo que de fato fosse necessário para o produtor rural, e nós continuamos recebendo também a ajuda de outras entidades ou empresas que se somam no esforço de atender às necessidades dos produtores rurais particularmente. Nós conseguimos identificar na chamada mancha de inundação, ou seja, onde a água chegou a atingir a infraestrutura das propriedades das pessoas, especificamente na zona rural, nós chegamos a identificar mais de 5 mil propriedades com situações bastante delicadas a serem resolvidas, algumas delas, lamentavelmente, sem solução aparente que não seja a mudança
do produtor daquele lugar para outro, mas a grande maioria podendo se recuperar no curto, mas a maioria no médio e longo prazo, e aí por isso também esse nosso apoio fundamental para que o produtor tenha recebido esta nossa ajuda, seja fornecendo alimento para os animais, seja fazendo análise de solo para que ele saiba como efetivamente recuperar o seu solo no curto espaço de tempo, o mais rápido possível, seja na ajuda com telemedicina, acompanhada também de psicólogos, portanto, telesaúde, né? Nós recebemos muitos pedidos de ajuda de psicólogos, seja também ainda na desobstrução das propriedades, muitas delas carregadas de entulhos, carregadas de restos de casas, de árvores. Tivemos até o caso de uma propriedade em que um caminhão quase em cima de uma árvore estava quando nós efetivamente chegamos lá. E qual o papel das análises de solo nesse processo de recuperação? Dessas propriedades todas que eu citei, né, 2.200 delas mostravam necessidade de análise de solo em função do volume de água ou até mesmo do fato da água do rio mesmo ter passado por cima da propriedade. Algumas delas pequenas chegaram a ser totalmente ocupadas pelos cursos d'água, né? Ou, quando não, do desbarrancamento. Dessas 2.200, praticamente 5.000 análises já foram feitas, né? A gente tem a meta de que deverão ser mais, daqui a mais alguns dias a gente complete, então, essa coleta, e a solução ela é individual mesmo, Thaís. Não há como imaginar que haja uma forma genérica de atender às necessidades de cada produtor. As situações já eram, tá? Historicamente, tratar de solo é sempre uma solução muito customizada à realidade de cada empresário, de cada área. Dentro de uma mesma propriedade, as soluções são distintas, as recomendações são diferentes, área a área. Bom, e nesse cenário, então, que enfrentamos é muito, muito, muito específico de cada um mesmo, porque nós temos produtores que sofreram apenas excesso de água de chuva, alguns outros viram o seu solo ir embora e no local daquele solo ficar apenas a rocha ou o material rochoso que dá origem àquele solo, ou alguns receberam bancos enormes de lodo ou de areia nas suas propriedades, portanto, algo bastante complexo de se resolver também, mas que, obviamente, a capacidade de indicar alguma solução começa especificamente pela análise do solo, conhecendo o que de fato haja em termos de nutrientes naquele solo, ou seja, a sua composição química, seja o que de fato ele tem de estrutura física para o desenvolvimento de alguma atividade agropecuária. E a alimentação dos animais, como está sendo essa ajuda? Bom, nós temos aí também outro universo bastante grande de propriedades rurais, quase 2.000, 1.800 e um pouquinho, se não me engano, de cabeça, de propriedades rurais que precisam dessa ajuda, né? Um rebanho, vários produtores com os animais, alguns tiveram seus animais levados pela água, alguns outros permaneceram com o rebanho, entretanto, o alimento que haviam se preparado para ter durante o inverno foi levado pela água, particularmente silagem ou até mesmo feno. Então, o nosso trabalho tem sido, né, a aquisição de fenos no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, no Paraná, com a ajuda fundamental, mais uma vez, da administração central, que tem se movido nessa logística toda. Não é fácil fazer a logística disso, esse é o maior ponto de dificuldade que a gente tem encontrado. O volume é muito grande, a quantidade de caminhões necessários é muito grande, e efetivamente, então, a gente tem essa capacidade de organizadamente fornecer esse alimento a cada 15 dias. Então, praticamente a cada 2 semanas, um caminhão nosso comparece a uma das propriedades identificadas, oferecendo, então, esse alimento para os animais daquele rebanho que agora, imaginamos, quem sabe, nos próximos 30 dias, né, consiga começar a dispor de alimento oriundo da própria propriedade. Até então, né, conhecendo como diferente do que foi lá em setembro, que quando os produtores olhavam para frente, enxergavam a primavera e o verão. Este ano, quando aconteceu o problema, o que a gente enxergava pela frente era o finalzinho do outono e o inverno, que, aliás, esse ano foi dos mais rigorosos. Então, de fato, essa preparação que se faz para o inverno nesses produtores tinha sido perdida e o nosso trabalho era de garantir minimamente a sobrevivência do rebanho bovino, principalmente. Condorelli, esses recursos que você mencionou, de 100 milhões, são de qual fonte? E não foi só isso também, né? Bom, esses 100 milhões de reais, né, definidos pela nossa administração central, são recursos do Senar, né, recursos que estão alocados em
em Brasília e que, por conta disso, se somam aos recursos estaduais, que eram, obviamente, bem menores do que este valor, e, efetivamente, a isto ainda, com a ajuda da CNA, da Farsul e da FETAG, a disponibilização de outros fornecedores de apoio, né, como empresas de semente, como fornecedores de açúcar destinados a abelhas, portanto, os produtores rurais, outros produtores rurais que forneceram ração ou ofereceram até mesmo apoio com feno, também independente deste adquirido pela nossa entidade. Então, nós temos aí uma organização muito grande, onde grande parte passa pelo Senar e alguma parte, inclusive, vai de maneira direta, mas sempre organizada, de maneira que não haja sobreposição de tarefas, nem mesmo que a gente deixe lacunas de pessoas sem atendimento. Então, esse tem sido um trabalho muito forte do Senar, mas também muito organizado junto à CNA, à Farsul e à FETAG. O Senar tem na sua vocação a assistência técnica e a capacitação dos produtores. Como é que está a situação, a atuação do Senar agora nesse aspecto, junto com a ajuda que vem sendo trazida aí aos produtores gaúchos? Bom, nós temos aí a percepção clara, né, de que, mais uma vez, o conhecimento faz parte dos pilares necessários para a reconstrução do Estado, né, a ciência, né, efetivamente é necessária para que a gente consiga pensar como sair da situação em que nós acabamos nos colocando involuntariamente, né? O Estado tem aí mais de 200, segundo a Emater, nossa co-irmã de assistência técnica, mais de 200 mil propriedades em dificuldade. Nós focamos a nossa ação nas 5 mil que estão em situação mais gravosa de todos, mas nós entendemos que o Rio Grande do Sul precisa, mais uma vez, de conhecimento e ciência para voltar a crescer, voltar a entregar qualidade de vida para a sua sociedade, principalmente um estado como o nosso, que tem aí esta vocação na agricultura e na pecuária para como uma das suas bases de produção, né? O setor rural não é mais importante que os demais, mas para a sociedade gaúcha, particularmente na geração de empregos e renda, ele é estratégico, né? Apoiar o agro no Rio Grande do Sul é garantir geração de emprego e renda para grande parte da população que a gente tem no nosso estado, seja ela população que esteja dentro da porteira, para dentro da porteira, ou população que esteja para fora da porteira das propriedades rurais. E, efetivamente, nós temos imaginado, então, que o nosso trabalho agora se robustece de importância. A gente já tinha um grupo grande dessas 5 mil propriedades, mais de 1.000 já eram assistidas por nós mensalmente, com os nossos profissionais, levando conhecimento à medida que a necessidade do uso deste se fazia necessário, e nós temos a perspectiva que esses outros 4 mil produtores, seja através do Senar, seja através da Emater, seja através da rede técnica cooperativa, das universidades, das próprias casas, das empresas e instituições de ciência, de formação de ciência, que esse produtor reconheça que, com a ajuda do conhecimento, com a ajuda da ciência, com a ajuda da tecnologia, ele poderá ter o seu caminho mais facilitado para retornar à situação que estava antes e, se possível, como já disse antes, que essa situação seja ainda melhor do que estava antes da enchente. Então, o Senar segue com a programação de cursos e capacitações? Há um ditado que diz que muitas vezes a gente troca o pneu do carro com o carro andando, né? Eu acho que dessa vez a gente consertou o motor do avião com o avião voando, né? Porque enquanto parte do Estado, expressiva parte do Estado, passava uma dificuldade gigantesca, nós temos uma parte do Estado do Rio Grande do Sul que ainda consegue ter capacidade de desenvolver as suas próprias soluções e que conta com o Senar, como sempre contou, para que essas soluções acabem se efetivando. Então, nós mantivemos durante esses últimos 100 dias, 100 e poucos dias, uma operação paralela, né? A Superação Agro, ele aconteceu paralelamente a tudo que a gente já faz de forma ordinária, na nossa regularidade, e aí agora, obviamente, para frente, a gente só robustece a importância desse trabalho e continuamos, sim, com essa missão de levar conhecimento e qualidade de vida às pessoas do meio rural. Seja conhecimento na forma dos nossos tradicionais treinamentos, cursos, né, seminários, palestras, seja na forma da assistência técnica e gerencial, onde a gente vai fazendo esse aporte de conhecimento à medida que a necessidade dele se apresente na propriedade, no negócio rural das pessoas, e seja através das nossas ações de promoção social, buscando qualidade de vida para todos aqueles que são do meio rural. Tá certo, Eduardo Condorelli. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e sucesso nas próximas ações do Senar. Muito obrigado a ti, Thaís, a todos que nos acompanham pela Ubra TV. É sempre uma
uma satisfação estar falando contigo e dizer que nós temos um orgulho muito grande desse trabalho que fazemos, porque sabemos que de uma maneira direta a gente tem a capacidade de colaborar com as pessoas. Então, desejo a todos muito sucesso e que sigam contando com o Senac. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguida voltamos. Estamos de volta com a Granja na TV. A Unipampa Campus Dom Pedrito promoveu essa semana o segundo Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. A região tem importância na produção de vinhos finos e o evento contribui para debater perspectivas e ações para o setor. Eu converso agora com o enólogo e um dos coordenadores do evento, Wellington Cunha. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, prazer enorme falar contigo e do nosso evento. Conta um pouco pra gente o que sai desse evento aí nessa região que vem crescendo na produção de uvas viníferas. O maior propósito do nosso evento é trazer uma devolutiva para a região, né? Uma devolutiva em que sentido? De trazer pesquisas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, trazer também reuniões e assembleias técnicas com importantes agentes, né, do setor. Então, a gente busca bastante essa integração entre o setor produtivo, junto à academia e outros órgãos importantes, e também apresentar o potencial da Unipampa, né, a contribuição aí já há mais de 10 anos na região da Campanha. A Campanha Gaúcha é a segunda região em produção no país, é isso mesmo? Exatamente, é a segunda região maior produtora de uvas e vinhos finos do Brasil. A região foi afetada pelas cheias, Wellington, como está a produção por aí? A região foi uma das menos afetadas, né? Claro, se a gente falar já um pouco mais para o sudeste, para o lado de Pelotas, ali já foi um pouco mais afetado, mas falando da nossa região em específico, não foi tão afetado como outras regiões, como outros municípios do Rio Grande do Sul. A última safra foi uma safra um pouco difícil, né? Mas a expectativa de uma safra melhor a partir da próxima, né? A gente vem de duas safras anteriores muito boas para a uva, né? E a última safra foi um pouco mais difícil, principalmente em virtude das chuvas, né? Mas claro que a gente, quando fala de chuvas, nem se compara com o que aconteceu no Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano. Como a estrutura que se montou aí com a própria universidade, associação e Sebrae, de que forma isso estimula o crescimento na região? Tá no páreo aí com a Serra Gaúcha? Claro que a região da Serra é a região maior produtora, né? Tem seus potenciais bem estabelecidos e a campanha vem buscando cada vez mais se consolidar, né? Já a indicação de procedência, Campanha Gaúcha desde 2020, que é um trabalho muito bem desenvolvido pela associação, junto à Embrapa, junto a outras universidades, e que a Unipampa é parceira, né, nesse sentido. Então, é um caminho que vem sendo construído junto e que tanto o setor quanto a universidade, né, vê com bons olhos essa parceria e tem tudo para seguir dando muito certo. E como está a procura pela formação que a Unipampa oferece? Atualmente, né, nós estamos com poucos estudantes ingressando, né? É uma realidade que a gente vem observando nos últimos anos, especialmente pós-pandemia. Porém, a gente tem uma notícia boa para aqueles que se interessam pela temática. Nós estamos com mais vagas disponíveis no mercado de trabalho, com mais demanda do que estudantes formados. Então, há uma demanda bastante interessante por alunos de enologia profissionais, né, egressos do curso de enologia da Unipampa, e atualmente a gente não tem conseguido suprir totalmente essa demanda, né? Então, tem mercado de trabalho, não só no Rio Grande do Sul, a vitivinicultura está se expandindo ao longo de todo o Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, outros estados brasileiros também. Então, embora nos últimos anos tenha tido uma procura um pouco menor, mas isso a gente vem acompanhando de modo geral nas universidades, as notícias são boas para quem deseja se aprofundar na temática. Mercado aberto e sedento, então, por novos profissionais? Exatamente. Quem quiser mais informações sobre o evento que se realizou essa semana, faz o quê, Wellington? A gente está recomendando acessar a nossa página no Instagram,
@Fórum Vinhos Campanha. Ali a gente vai trazer todas as fotos, os vídeos, os relatos, né, do nosso evento. Então a gente convida a todos a acessar a página do Instagram, Fórum Vinhos Campanha. Tá certo, Wellington Cunha, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigado. Até a próxima. E hoje é sexta-feira, dia de brasa e prosa. Está preparando churrasco de fim de semana? Sabe calcular a compra da carne? Vamos conferir agora. Braseiros e braseiras, chefe Ed da Grey, a dica do momento hoje. Vai fazer um churrasco? Já sabe fazer o cálculo? Eu vou te ensinar agora. Se é homem, 500 gramas de carne. Se é mulher, 350 gramas. Chefe Ed, eu vou receber 4 pessoas na minha casa. O que eu compro? 1 quilo de contrafilé, 500 gramas de linguiça e pega ali mais, vamos pôr aí mais 500 gramas de uma costelinha suína. Você tem aí 2 quilos de carne. Coloca ainda um pouquinho de pão de alho como entradinha. De entrada, pão de alho com linguiça. Você vai fazer de pratos principais a costelinha e o contrafilé. Eu garanto sucesso. É de quem conhece para quem aprecia. $300 gramas, hein? Que tal? A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira.